Oi pessoal, eu sou o Miguel Chain e esse é mais um vídeo pro Diário do Culturismo. O vídeo de hoje, a história completa do Mr. Olympia 99. Vamos lá. O Shawn Ray aparecendo aí, ele que era um dos favoritos em 98 a conquistar o Olympia, já que estava vago o título. A gente viu que ele veio muito mal, veio off e acabou ficando em quinto lugar em 98. Ele repetiu essa colocação em 99, não conseguiu melhorar, apesar de ter vindo melhor do que ele veio em 98. Ele veio em 98, o Shawn Ray, ele achou melhor jogar o size game, então ele veio bem maior, veio bem mais cheio, porém abriu mão de ter a qualidade, a definição, abriu mão de chegar muito seco no campeonato, perdeu muito ponto por isso. Em 99, ele conseguiu um mix melhor disso aí, ele conseguiu chegar maior do que ele geralmente vinha, mas ele conseguiu chegar mais seco. Olha só como é que foi a combinação dele, mas ainda assim ele não estava super seco e super definido como estava habituado de ver o Shawn Ray nos anos anteriores. É uma combinação melhor, é um físico melhor, com uma combinação de definição e volume já mais afinada ou mais refinada, porém não foi suficiente para bater os caras do top 4. Aí ó, um duplo bíceps. Dá pra perceber, né, que a linha de abdômen dele faltava ainda, tinha gordura, tinha líquido, as pernas estavam um pouco lisas, não estavam tão secas como de costume. E um físico bonito, né, lindo físico, estrutura óssea fantástica, mas não estava seco o suficiente para brigar aí com os top. Aqui uma comparação muito legal, que é o tcheco Pavel Jablonec com o Jay Cutler, um jovem Jay Cutler, um físico lindo. O do Jay, nesse momento da carreira dele, ele não estava super gigante ainda. Era um físico que parecia muito já com aquele físico que ele apresentou em 2001, onde ele quase ganhou o Mr. Olympia, onde ele quase ganhou do Coleman. Na verdade, muita gente diz que ele ganhou do Coleman naquele ano. Os juízes acharam que não, mas era um físico mais delineado, mais apertadinho, mais, né, não tão arrebentado. Vejam só, né? As coxas dele sempre gigantes, quadríceps muito bem desenhados, um shape muito bonito, a cintura fina. Eram dois caras que a gente conseguia ver aqui uma estrutura em X do corpo, né? Os ombros largos, dorsal tinha uma largura aqui era estreitinho e abria uma largura aqui na perna. O Jablonec também tinha essa característica. Ombros bem largos aqui. Aqui ele estava já mais velho, final de carreira, já tinha perdido bastante volume de quadríceps, mas ele teve quadríceps maiores e esse X era mais pronunciado. Mas muito interessante. Então tá vendo o que eu falei? Olha só, a altura da cabeça com a altura do ombro é mais ou menos parecida. A do Jay aqui, a altura da cabeça e o ombro um pouquinho mais largo. Vocês vão ver o do Marcus Ruhl como que era. Então dois caras com físico muito bonito, muito estéticos aí. O Jay ia ser um Mass Monster depois, mas ainda assim estava com um físico muito legal. Nesse ano, o Jay Cutler ficou em 14º. O Jablonec ficou em 13º, ficou uma posição na frente do Jay Cutler aí. Os caras ficaram fora do top 10. O Miro Sartsev, que ficou em 10º lugar em 99, subiu uma posição. Em 98 ele ficou fora do top 10, ficou em 11º. Em 99 ele ultrapassou o Mike Matarazzo e o Ernie Taylor, que caíram de posições. O Milos passou à frente e subiu para a 10ª colocação. Um físico que, na minha opinião, é lindo, um shape maravilhoso, um dos shapes e dos físicos mais esteticamente bonitos, se é que eu posso falar isso, né? Esteticamente bonito, a já pisar num palco, muito bem formada a musculatura. O ponto fraco era os braços, que ele tentou consertar com Synthol, foi muito ruim na época. Já estava mal em 98, em 99 piorou. Deve ter uma foto dele fazendo duplo bíceps, a gente vai poder ver que está bem ruim. As coxas eram fantásticas, né? Vejam só a qualidade, a separação muscular da coxa, o sartório muito bem dividido, aparecendo muito bem. Era um físico muito bonito.
Olha só aqui o duplo bíceps do Milos, olha só o tríceps dele, inexistente. Aqui também, quase inexistente. O bíceps era uma bola, a gente podia ver que era uma massa de tecido inflamado. Não tinha um aspecto sólido, parecia uma bola de pus, de água. Tem um aspecto meio repulsivo, né? Não era nem de perto um aspecto legal. O Milos não estava super seco esse ano, tinha uma boa camada de água aqui na região do abdômen. Acabou ainda conquistando a 10ª colocação, foi muito bom para ele. Não tinha ninguém melhor mesmo no fora do top 10, infelizmente. Ou tinha, na verdade, né? Talvez o Jay Cutler tivesse encaixado no top 10, na frente do Milos, já estava bem mais sólido pelo menos. Mas é a IFBB, é o Mr. Olympia. Vamos continuando. Aqui o Paul Dillé. O Paul Dillé, que era o Freak, ou Aberração, o Mass Monster dos anos 90. E eu escolhi só fotos engraçadas do Paul Dillé para essa edição, né? Não foi por querer. Aqui ele tá também com o olho fechado, né? Acho que tá pensando na pizza ou no chocolate, no Snickers que ele ia comer depois da competição. Era um gigante, era uma aberração. Tinha um físico legal, infelizmente não sabia posar. Não chegou também super seco aqui esse ano. E a gente pode ver que um dos problemas grandes dele, né, nos shows de bodybuilding eram realmente as poses. Ele ficou em 7º lugar esse ano. Em 98, o Paul Dillé tava legal, tava cotado para ser top 10, mas ele passou mal, ele teve um desmaio e acabou desistindo de competir. Em 99, como a gente está vendo aí, apareceu muito gigante, ficou em 7º lugar, ficou na frente inclusive do Lee Priest e do Dexter Jackson, coisa que eu não concordo, mas não dá para discutir com o passado. E a gente continua na maior crítica dele aqui, que era a pose. Olha só, um físico até legal, né? Uma estrutura boa, muito gigante. Olha o tamanho do tríceps dele, né? Parecia uma perna pendurada aqui no braço. Era fantástico. Ao mesmo tempo que era fantástico o físico dele, a gente fica triste porque ele nunca conseguiu mostrar isso de uma maneira adequada. Olha só, mal contrair a perna, parece que mal tá fazendo força aqui no tríceps, parece que tá pendurado, relaxado, sem contrair. Não dá para entender o Paul Dillé. Mais uma aí do Jean-Pierre Fou, essa vez no palco, né? Uma pose de abdominais e coxas, é uma variação onde ele mostra o oblíquo. Até tinha, né, para um cara tão gigante quanto ele tinha os oblíquos ainda bem desenhados, ó, bem cortados, bem entalhados. O abdominal bem aparente, mas era um shape muito feio, né, gente? Era um shape que não dava pra ficar no top 10 do Olympia. Agora sim, ó, o Marcus Hull pintado, cheio de óleo, na luz do palco. O Marcus Hull que era fantástico, era gigantesco. Olha só isso aqui, ó. Ele tá com o ombro erguido. E outra coisa, gente, que eu falo também, eu sempre dou esse toque pro pessoal que faz consultoria de pose comigo, meus clientes que vão competir. Quando os caras fazem expansão de dorsal, eu sempre dou uma dica. Eu sempre peço para que eles ergam bastante o peito, dê uma erguidinha no ombro e baixem o pescoço para diminuir o comprimento da cabeça e dar um aspecto mais largo no ombro deles. É claro, tem que tomar cuidado que se você está expandindo o dorsal e levanta demais o ombro, você vai perder a expansão. Tem que achar um meio termo nisso e geralmente quando o cara tem um bom dorsal, já de saída, a gente consegue ganhar um pouco mais de ilusão de largura. Vejam só o Marcus Hull como foi perfeito nessa pose. Olha só aqui a proporção da altura da cabeça para a largura do ombro. Isso aqui muito mais largo do que isso aqui é mais alto. Então dá uma impressão de ele estar muito mais largo do que ele geralmente é. O Marcus Hull, ele era grande, então ele não conseguia colocar a mão bem do lado do braço. A gente vê que ele tinha um problema de mobilidade. Os caras que são muito gigantes, eles não conseguem fazer essa rotação interna aqui para colocar a mão. Eu vou até levantar aqui, porque a gente sempre diz que o ideal é que o cara não fique com a mão muito na frente aqui do abdômen. Essa parte dos dedos não deveria aparecer na pose. Não devia estar aqui, que eu estou apenas com o meu indicador aqui apoiando na parte da frente do meu abdômen. A gente devia colocar a mão bem do lado, girando ela assim, para só essa parte de baixo da mão ficar para frente
e aí você expande, comprime o abdômen aqui, você vai conseguir mostrar melhor seu dorsal e vai dar uma impressão de abdômen mais estreito. O que acontece é que os caras muito gigantes não conseguem girar a mão para colocar ela aqui e fazer esse movimento. Então eles têm que segurar aqui, porque a mão não chega. E para comprovar esse problema, essa situação do Marcos Hull, vejam só aqui na foto que ele está segurando a sunga dele. Ele está segurando a sunga para poder manter a mão. Vamos ver primeiro aqui, olha só. Como ele está segurando e puxando, eu sempre dava uma aflição ver isso aqui, porque eu sempre achava que a sunga ia rasgar no meio do palco ali, ia mostrar alguma coisa que não devesse. Olha só como ele puxa a sunga para cima e segura na sunga para conseguir manter o braço ali. Então, é como se ele estivesse pegando, imagina que eu tô pegando aqui a sunga e tá fazendo isso para conseguir manter a mão. Ele puxava aqui e segurava para a sunga segurar a mão dele aqui atrás. Se ele soltasse, a mão ia vir para frente, ele não conseguia girar. Então quem segurava no lugar aqui no posicionamento era o tecido da sunga. Perigosa estratégia, né? Eu não arriscaria, não. Vamos para a próxima foto. Esse que é o História Completa, Fatos e Fotos do Olímpia 99 aqui no Diário do Culturismo. Mais uma do Marcos Hull, né? O cara tava fantástico. Era um físico muito bonito, peitoral, fibrado. Eu sou fã do Marcos Hull. Eu gosto mais do Marcos Hull do que do Big Ramy. É uma questão pessoal. É claro, eu concordo. O Big Ramy tem um físico muito melhor que o dele, mas eu acho o Marcos Hull muito mais legal. Se tivesse que escolher quem eu queria ser, eu seria o Marcos Hull. Vamos lá. Aí o Flex Wheeler tirando aqui um mosquito do ombro do Marcos Hull. O Marcos Hull não tinha percebido. O Flex deu uma limpada ali. Aí depois ele disfarçou e fez um tchauzinho para alguém. Aqui eles já estavam, provavelmente nas prévias, o Kevin Levrone, o Marcos Hull e o Flex Wheeler. Primeira aparição aqui do Flex Wheeler posando pra gente, né? O Levrone que ficou em quarto lugar esse ano. Ficou na frente do Sean Ray. Mais uma vez, ele tinha ficado em quarto em 98. Ficou em quarto em 99. As pernas dele já sofriam um pouco com os problemas das costas, já não eram tão boas como antigamente, mas a linha de cintura ainda era muito boa. O Marcos Hull gigantesco, né? E o Flex Wheeler também com as pernas muito bem aqui. E o Lee Priest no fundo. Vamos continuando aqui. Aí, ó, o Nasser. O Nasser que ficou em sexto, junto com o Paul Dillé que ficou em sétimo, a era dos Mass Monsters. Dois caras que estavam... O Nasser já numa descendente muito grande, já chegou aqui muito fora de condição, as pernas feias, já deterioradas, uma cintura mais larga, com gordura embaixo da pele, não estava tão seco. Não foi um bom ano pro Nasser El-Sonbaty, não. O Paul Dillé com essa vascularização varicosa aqui, que era característica dele, né? Chamavam ele de Frankenstein, que era uma mistura de freak com Frankenstein. E a cintura um pouquinho fora de controle. Aqui atrás a gente tinha o Marcus Hull, Kevin Levrone, o Sean Ray. E me parece ser o Lee Priest aqui. Parece, não dá pra saber, não dá pra ter certeza. Mais uma foto aqui, daquelas fotos que os caras ficam ali esperando. O Nasser já um pouco cansado. O Mike Matarazzo esperando, olhando alguma coisa aí, meio curioso. O Mike, olha as panturrilhas do Mike Matarazzo de frente, como eram gigantescas. São panturrilhas que qualquer um que treina musculação queria ter, né? E o Nasser também não ficava atrás, eram panturrilhas muito boas. A gente vê que nos anos 90 era muito comum os caras terem físicos realmente completos. Eu digo completos com todas as partes, todos os grupos musculares presentes, desde o antebraço até as panturrilhas, diferente de hoje. Aí, continuando, pessoal, uma pose de abdominais e coxas, né? O Nasser com o Sean Ray, com o Kevin Levrone. Vejam só que o Nasser, mesmo sendo um cara gigante, um Mass Monster, ele tinha uma cintura relativamente sob controle, ele conseguia fazer um shape em forma de X na abdominal e coxa, ele conseguia fazer isso. O Sean Ray também fazia, o Levrone bastante. Nessa foto aqui o Sean Ray com as melhores coxas. O Sean Ray a essa altura já tinha posado bastante e estava tirando bastante água da pele, estava começando a ficar mais sólido, olha só.
os oblíquos do Sean já ficando mais aparentes, mais detalhados. O Levrone também começando aqui com um pouco de oblíquo aparecendo. E os quadríceps fibrados. Foto muito bonita. Mais uma comparação dos três aí. Um duplo bíceps de frente. E agora o Sean Ray, coitado, era nessa hora que ele sofria. Porque vejam, ele tem o shape e a estrutura física melhor que a dos dois. Só que ele fazia o vácuo. Só que ele não tinha a estrutura óssea gigante, ele não tinha o tamanho. Então o Nasser fazia ele parecer uma criança, o Levrone fazia ele parecer ficar pequeno. Mas dentre esses três ele tinha o melhor shape. E o Nasser aqui já também uma foto um pouco mais estética dele, um pouco melhor desse ano, né? Embora ele estava fora de condicionamento. Mas uma foto também muito bonita, bons tempos aí do Mr. Olympia. Aqui uma só o Levrone, só o Sean Ray, numa semi-relaxado. Os caras tinham uma classe muito grande, né? É bonito de se ver. Uma outra foto. Aqui era um pose down, provavelmente, já a hora do pose down. Sean Ray, Kevin Levrone, Nasser e Flex Wheeler. Uma foto diferente, uma foto curiosa. A próxima. Aqui a gente começa. Agora a gente começa. Vocês devem ter percebido, devem ter reparado que de alguns caras eu não falei ainda. Eu falei muito pouquinho do Flex Wheeler e eu ainda tenho que falar do Coleman e do Chris Cormier, que não apareceram. Vamos ver por que eles não apareceram ainda. Aqui é o Chris Cormier, pessoal. Ele está numa pose de costas semi-relaxado e ele está fazendo uma variação da pose que não é adequada para todo mundo. Ele está fazendo uma pequena depressão de ombro, então ele está baixando o ombro dele e fazendo uma pequena rotação externa. Então ele está com o ombro baixo e fazendo, em vez de ele estar assim, ele baixou bem o ombro e fez rotação externa assim. Exagerei, lógico, mas para mostrar para vocês o que ele fez. Quando ele faz isso, ele perde largura bastante, então cuidado quando forem fazer isso. Mas, como ele estava muito bem esse ano, talvez foi a melhor forma física dele, ele estava com os dorsais fantásticos esse ano. Com isso, ele conseguia marcar bastante o dorsal dele, o grande dorsal. Ó, o grande dorsal dele é tudo isso aqui, ó. Eu vou fazer o contorno dele. Isso aqui, vem até aqui, desce. Esse degrau todo aqui é o grande dorsal. Então reparem quão espesso ele estava. Ele estava tão espesso que ele criava uma borda aqui que dividia bastante da musculatura da parte de cima, de redondo, infraespinhoso, esse tipo de músculo que estão aqui na parte superior das costas. E ele dividia também, fazia um degrau bem alto aqui na região lombar e formava a árvore de Natal. Ó. O Chris Cormier tem uma árvore de Natal bem formadinha. Para quem nunca entendeu a história da árvore de Natal, é isso aqui, ó. É que essa região se assemelha a um pinheiro. E eles chamam, quando está bem definida, eles chamam de árvore de Natal. Tem uns caras que tem essa parte bem fibrada, aí parece mais ainda uma árvore. Então, para reforçar, gente, ó o grande dorsal. Eu vou desenhar de novo aqui. Ele sai daqui, esse contorno é o grande dorsal. Aqui ele se encontra com o trapézio, onde vem, desce, desce, desce até aqui embaixo. E vai. Esse é o grande dorsal. Comparem com o outro lado. É uma musculatura que num cara que tem um dorsal bem treinado, fica muito aparente. E isso dá uma vantagem nas poses de costas fabulosa. Esse é um dos motivos... Bom, eu falo mais pra frente. Não vou adiantar a história. Vamos continuando então aí. Então esse era o Chris Cormier. Vamos seguindo. Lembrando, esse é o Diário do Culturismo. Essa é a história completa do Mr. Olympia 99. Eu sou Miguel Chaim. Olha só, mais uma foto do Chris Cormier, uma foto também clássica. Se naquela foto anterior a gente não podia ver muito os femorais, nessa foto aqui eles estão bem aparentes. Olha só essa região como tá, parece um monte de corda, um monte de caroço, encaroçado, cheio de corte, de buraco. Aqui ele contraiu muito bem o femoral dele, talvez ele não tivesse conseguido contrair tão bem naquela outra pose com a perna mais esticada, mas nessa pose com a perna mais dobrada, deu um aspecto muito bonito no femoral, os dorsais, a região dorsal dele muito forte, muito boa. Mais uma vez o grande dorsal, ó, que é esse músculo todo aqui,
tá mais alongado nessa foto, uma pose mais estética, mas a gente consegue ver a divisão dele ainda, dividindo o grande dorsal da parte superior das costas. Uma foto muito bonita, uma pose muito bonita também. Pena que é uma foto antiga, que ela granulou bastante, não ficaria tão legal num quadro, mas é uma foto que dá pra pôr num quadro. Vamos seguindo. Mais uma do Chris Cormier. Eu adorei o físico dele nesse Olímpia, eu sou fã desse cara. Acho que é um dos caras com maior potencial também a ter pisado num palco do culturismo profissional e devia ter pelo menos um título de Mr. Olímpia. Se ele tivesse a dedicação, a ética de trabalho que outros caras tiveram, ele teria sido Mr. Olímpia algumas vezes. Olha só, começando de baixo, panturrilhas muito boas. Ó o femoral de novo, ó, cortado, separado, fatiado. Olha essa perna que está mais esticada, como ele não consegue contrair tão bem e dá esse aspecto. Essa que tem uma flexão um pouco maior, ó como tem uma divisão fantástica dos femorais, uma divisão entre o quadríceps femoral e entre a perna e o glúteo. Uma expansão de dorsal muito boa, ele está meio de lado aqui, não está, né, tão frontal a foto, mas é um shape fenomenal. Vamos entrando já na parte final do vídeo. Eu sou Miguel Chain, esse é o Diário do Culturismo. E aqui está o Coleman, primeira aparição do Coleman. Eu pus de propósito essa foto, uma foto que não é tão boa, uma foto que ele não está tão bem. O abdômen está fora de controle aqui, mas é uma foto que está bem maciço, bem volumoso, bem espesso e bem poderoso. Aqui o Coleman no duplo bíceps de costas, né? É a época muito boa dele, muito volume, muita qualidade, muita definição. Os dorsais muito espessos, vejam só como o degrau formado aqui é muito grande. E aqui uma foto panorâmica muito legal, também muito bonita, com o Nasser, Chris Cormier, Coleman, Flex Wheeler, Kevin Levrone e Sean Ray. E uma moça aqui no fundo também, para aqueles mais espertinhos que perceberam a moça aí. Aqui começam algumas comparações, pessoal. A gente entra agora na parte final do vídeo, onde eu vou falar basicamente dos 3 primeiros colocados. O Chris Cormier ficou em terceiro, o Flex Wheeler ficou em segundo, novamente, e o Coleman ganhou, todo mundo sabe, o segundo título dele, o segundo Mr. Olímpia dele. Vamos analisar os físicos e ver se isso foi justo ou se não foi justo.